Meus queridos amados, vamos para o nosso penúltimo bloco de fonologia. Neste bloco vamos falar sobre divisão silábica, as regras para separar corretamente as sílabas das palavras e também as regras de acentuação gráfica. Assunto importantíssimo, super cobrado, é figurinha presente em todas as provas de concurso. Você vai ver ao menos uma questão que envolva acentuação gráfica, ok? Então vamos lá para o nosso slide em que a gente vai ver quando eu devo separar ou não as sílabas das palavras. Gente, olha só, quando é que eu não separo os dígrafos? Os dígrafos RR, SS, SC, XC e SC cedilha, eles devem, aliás, eu tinha dito quando eu não separo, mas eles devem ser separados sim, tá? Então, na divisão silábica de carro, pessoa, descer, exceção, naço, veja que cada letrinha dessa que compõe o dígrafo fica numa sílaba diferente, tá? Outra coisa que eu devo separar, como eu já disse a vocês no vídeo anterior, são os hiatos. O que é o hiato? É o fato de haver aí vizinhas na mesma sílaba, duas vogais, tá? Dois sons vocálicos. Quando eu falo vogal, é a vogal que não é a semivogal, a vogal forte, tá? Então, saúde, cruel, graúna, recuo e voo. A palavra voo aqui não tem mais o acento, tá? Faltou eu tirar o acento aqui de voo. Os encontros consonantais que pertencem a sílabas diferentes, certo? Os encontros que pertencem a sílabas diferentes. Abdicar, cismar, abdômen, biscate, sublocar, aspecto. Olha só, dois encontros consonantais aí que devem ficar separados na sílaba. E quais são os dígrafos que eu não separo? O dígrafo CH, LH e NH eu não separo, gente. Então, chama, malha, manhã, achar, filho, amanhecer, tá? Esses dígrafos não vão ser separados. E os encontros consonantais que iniciam sílaba também não vão ser separados. Ablução, clava, regra, abrandar, dragão e trave. Quando eu tenho consoante inicial seguida de outra consoante. Veja só, o gnomo. Claro que ela tem que ficar junto da outra sílaba, porque é na outra sílaba que eu tenho vogal. E eu não posso separar deixando uma sílaba composta só por uma consoante, né? Eu já expliquei isso para vocês. Então, mnemônico, psicótico. Essas palavras que envolvem psicologia, psiquiatria, psicanálise, geralmente caem nas provas, tá? Envolvendo justamente a separação silábica. A palavra mnemônico também é frequente, você vê facilmente questões que trazem essa palavra. Eu já expliquei também para vocês que eu não separo as letras que compõem os ditongos. Claro, porque eu não posso deixar a semivogal sozinha. Então, animais, cárie, sábio, glória, aurora, ordeiro, o I e o A de joia e aqui réu. E os tritongos também, como eu já falei no slide em que nós falamos sobre tritongo, eu não vou separar. Aguentar, veja que esse N aqui ele tem um som de I, aguentar. Saguão, Paraguai, Uruguaiana, arguil, enxaguão. Esse M, ele representa uma semivogal, ele tem som de U, enxaguão, certo? Por isso que ele é considerado um tritongo. Essas são as regras, então, de divisão silábica. E agora, nós vamos ver as regras de acentuação gráfica, ok? Para isso, eu preciso, novamente, coloca aqui para mim agora, por favor. Eu vou explicar novamente algo que eu já mencionei no slide anterior, que é a diferença de acento tônico e acento gráfico. O que é o acento tônico? Todas as palavras, exceto os monossílabos átonos, que são palavras que têm um som fraco, não tem muita potência sonora, palavras monossílabos como preposições, artigos, enfim. Exceto os monossílabos átonos, todas as palavras possuem acento tônico.
Ou seja, todas as palavras têm tonicidade e essa tonicidade se concentra numa sílaba em especial, que é chamada de sílaba tônica. Só que nem todo acento tônico precisa ser indicado pelo acento gráfico, ok? Nem todo acento tônico precisa ser marcado pelo acento gráfico. Quando a gente fala de acento gráfico, a gente está falando do acento agudo, do acento circunflexo e do acento grave. Destes, apenas 2 marcam a sílaba tônica, que é o acento agudo, que indica o som aberto, e o acento circunflexo, que indica o som fechado. O acento grave, ele serve para indicar que ocorreu crase. Então, a crase é mais do âmbito, ela é do âmbito da sintaxe, né, da sintaxe de regência e não do âmbito da fonologia, tá? Então, quando a gente fala de acentuação gráfica, a gente tem então esses 3 sinais, mas destes apenas 2 indicam aí a posição da sílaba tônica, certo? Então, vamos lá. Vou falar aqui para vocês sobre as palavras monossílabas. Como eu disse antes, eu tenho os monossílabos tônicos e os monossílabos átonos. Esse azinho aqui de átonos indica ausência, certo? E tono remete à tonicidade, à força que eu coloco ao pronunciar aquela palavra, tá? Então, o monossílabo tônico é aquele, gente, que é proferido, é pronunciado com força. Enquanto o monossílabo átono é pronunciado de forma fraca, certo? E os monossílabos átonos nunca são acentuados, nunca são, tá? Então, os monossílabos tônicos, eles podem ou não ser acentuados. Quando é que eu vou acentuar monossílabo tônico? Quando eles terminam em A, E ou O, seguido ou não de S, e em ditongos abertos. Vou repetir. A, E e O, seguido ou não de S e ditongos abertos. Então, quando eles terminarem, vou falar aqui dos ditongos abertos. El, Els, Ei ou Eis, Oi ou Ois, certo? Essa palavra que só tem uma sílaba e que tem força na pronúncia, ela é proferida com força, com um som mais forte, quando ela terminar em A, E ou O, seguido ou não de S, ou em ditongos abertos, ela vai ser acentuada. Muita gente confunde, coloca aqui para mim, por favor. Muita gente confunde a palavra monossílaba com a palavra oxítona. Veja, a regra de acentuação da oxítona, como a gente vai ver agora, ela é diferente da regra de acentuação da monossílaba. Para que uma palavra seja considerada oxítona, é preciso que ela tenha no mínimo 2 sílabas. Destas, a última será a sílaba tônica, certo? Então, é uma regra diferente a regra da monossílaba para a regra da oxítona. Inclusive, no próximo bloco, em que a gente vai resolver questões de concurso desse assunto de fonologia, a gente vai ver que as bancas costumam colocar uma pegadinha ali, colocar uma monossílaba junto de uma oxítona, que tem a mesma terminação e a regra é parecida, tá? Mas é diferente, para confundir você. Então, monossílaba e oxítona são 2 categorias diferentes que são acentuadas segundo regras diferentes. Vamos voltar para cá. O monossílabo átono, eles são geralmente, em sua maioria, artigos, pronomes oblíquos, tá? Preposições e conjunções. Então, veja aqui, o, a, de, mi, ti, nos, uns, li, sem, mais, que, enfim. Eles são palavras átonas, eles nunca são acentuados, ok? Eu só vou acentuar os monossílabos tônicos quando terminarem em A, E ou O, seguido ou não de S e em ditongos abertos, beleza? Então, vamos prosseguir agora. Já vimos, então, a regra de acentuação das monossílabas tônicas e agora a gente vai para a regra das oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Vamos começar da mais fácil? Em português, todas as palavras proparoxítonas são acentuadas, sem exceção. Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas, ok? Então, tóxico, século, tráfego, bêbado, última, única. Veja que nessas palavras a tonicidade recai sobre a antepenúltima sílaba. Aqui está antes da penúltima, então é uma palavra proparoxítona, certo? Como ela é proparoxítona, ela obrigatoriamente vai receber ou o acento agudo ou o acento circunflexo na vogal da sílaba tônica, ok? As palavras oxítonas vão ser acentuadas, veja como parece com a regra
da monossílaba tônica. Veja só, a regra da monossílaba tônica, A, E e O, seguido ou não de S e ditongo aberto. A regra da oxítona também, A, E e O, seguido ou não de S e ditongo aberto. Só que agora aparece o em e o seu plural, ens. Ok? Então, a palavra armazém é acentuada por ser oxítona terminada em em. Mas, deixa eu pegar aqui minha canetinha. Mas a palavra tem, a palavra vem, são monossílabas tônicas terminadas em e não recebem acento nesse caso aqui, né? Esses dois verbos no singular, porque elas são monossílabas. E o em só vai ser acentuado quando a palavra for oxítona, certo? Então, se liguem nisso daí. Agora a gente vai para o grupo de palavras que existe em maior número na língua portuguesa. Coloca aqui para mim, por favor. A nossa língua portuguesa é uma língua paroxítona. Se você observar, talvez, o seu nome, o nome das pessoas que convivem com você, o nome dos seus colegas, você vai ver que a maioria tem um nome próprio que é uma palavra paroxítona. A nossa língua tem, o número de palavras paroxítonas na língua ganha em disparada das oxítonas e mais ainda das proparoxítonas, que é um grupo bem menor, certo? Como essas palavras, essa categoria de palavras existe em maior número, ela também vai ser a palavra que vai ter mais regras de acentuação, tá? E para isso, existe uma frase que você pode usar para memorizar as terminações das paroxítonas. Porque veja só, das monossílabas, A, E, O, ditongo aberto. Das oxítonas, A, E, O, em e ditongo aberto. É mais fácil de eu memorizar. A das proparoxítonas, todas, sem exceção. Isso daí não tem nem o que memorizar, né? Mas a das paroxítonas, ela é composta de uma série de terminações. Se a palavra for paroxítona, ela pode terminar, quando ela terminar em muitas possibilidades aí, ela vai ter que obrigatoriamente ser acentuada, tá? E é isso que a gente vai ver agora. Pode voltar para o slide, por favor. Quando a palavra terminar em I, seguido ou não de S, L, R, X, PS, N, ou seu plural, uns, U seguido de S, AN ou ão, certo, gente? Seguido ou não de S, e em ditongo. Quando a paroxítona terminar em uma dessas, né, quando ela tiver uma dessas terminações, ela deve ser acentuada. Então, táxi, lápis, móvel, olha o L aqui, Marte, terminada em R, Fênix, terminada em X, bíceps, terminada em PS, hífen, terminada em N, fórum, terminada em médiums, terminada em uns, e bônus, terminada em U, seguido de S, certo? Faltou aqui um exemplo de palavra terminada em ditongo, mas a gente pode ter aqui a palavra rádio, é uma paroxítona terminada em ditongo. A gente pode ter a palavra sótão, né? É uma palavra terminada em ão, que é um ditongo e também vai entrar aqui, ok? E a frase que a gente usa, deixa eu apagar tudo aqui. Tudo não, só isso. A frase que a gente utiliza para ajudar você, meu querido aluno, minha querida aluna, a memorizar é essa daqui. Ei, psiu, li no chão. O que é li no chão? É uma palavra que não existe. Uma palavra inventada para te ajudar a memorizar a regra de acentuação das paroxítonas. Veja que o ei representa o ditongo. Quando a paroxítona for terminada em ditongo, como a gente viu aqui, ela vai ser acentuada. O psiu representa o PS. O representa essa terminação aqui de fórum ou seu plural, fóruns. O L, olha só, como aqui em móvel, a letra I, como em táxi, a letra N, como em hífen, o U seguido de S, como em bônus, certo? Tônus, lótus, o R, como em Marte, o X, como em Fênix, e o ão,
ou an, certo? An ou ão, como em órfã, como em sótão, bênção, ok? Então, através dessa frase, você memoriza a regra de acentuação das palavras paroxítonas, ok? Então, gente, essas são, pode colocar para mim, por favor? Essas são as regras principais de acentuação gráfica. Para que eu acentue corretamente uma palavra, primeiro eu tenho que saber qual posição ocupa a sílaba tônica. Se ela é uma palavra monossílaba tônica, se ela só tem uma sílaba, né, e tem um som forte. Se ela é uma palavra cuja sílaba tônica é a última, ela vai ser oxítona, ela vai seguir determinada regra. Se é paroxítona, então a primeira coisa que eu tenho que olhar é qual é a classificação dessa palavra segundo a posição da sílaba tônica, ok? Só que, além dessas regras, eu tenho também alguns casos especiais de acentuação, que vão ser a regra do hiato e a regra do acento diferencial, ok? Que é isso que a gente vai ver agora. A gente vai ver a regra do hiato. Essa regra aqui, para eu acentuar a palavra segundo essa regra do hiato, eu não vou considerar, não me interessa mais saber se a palavra é monossílaba, oxítona, paroxítona ou proparoxítona, certo? Isso não me interessa mais para eu acentuar essas palavras que seguem essa regra aqui do hiato, tá bom? Então, a partir de agora, não nos interessa mais saber a posição da sílaba tônica, tá bom? Vamos lá. O que é essa regra do hiato, Sandy? É quando eu tenho, gente, as letras I e U sendo a segunda vogal do hiato, certo? Elas serão acentuadas quando as letras I e U estiverem sozinhas na sílaba ou, no máximo, seguidas de S. Sozinhas na sílaba ou seguidas de S. Certo? Então, vamos pensar aqui na palavra baú. Eu tenho o U, eu tenho um hiato do A com o U, e o U é a segunda letra desse hiato. Ele na sílaba está sozinho, então ele vai receber o acento, ok? Na palavra país, eu tenho novamente o I como a segunda vogal desse hiato e ele vai receber acento porque ele está seguido apenas de S na sílaba, certo? A palavra Laís, nome próprio Laís, Luiz também, seguindo a mesma lógica, será acentuado. A palavra saúva, o U está sozinho na sílaba, e ele sendo a segunda vogal do hiato, né, ele tem um som forte, certo? E deixa eu pensar aqui em outra palavra, a palavra Luísa, com Z ou com S, tanto faz. O I é a segunda vogal do hiato e ele está sozinho na sílaba, certo? Agora vamos pensar nessas palavrinhas aqui. Rainha, juiz, feiura, e xiita. Nessas palavras aqui, o I e o U, como a gente pode ver, eles são a segunda vogal do hiato, só que eles não recebem acento gráfico. Por quê? Primeiro, em rainha, o primeiro motivo é, em rainha, a gente tem o NH, gente. Certo? Então, aqui eu vou colocar aqui para vocês as exceções da regra do hiato, que são mais numerosas do que a regra. Bem-vindo à língua portuguesa. As exceções da regra do hiato são mais numerosas do que a regra, certo? Então, vou anotar aqui para vocês as exceções.
esse I não pode vir seguido de NH. Esse I e esse U, sendo a segunda vogal do hiato, também não podem vir seguidos de outra letra que não seja o S. Então, olha só o Z aqui, ó. Seguido de outra letra que não seja o S. Ok? Essa letra também, o I e o U, não pode vir precedida de ditongo. Não pode vir precedida de ditongo decrescente. E ele também não pode estar duplicado, como aqui na palavra xiita. Existe também a palavra sucuúba, que é uma árvore da Amazônia, que traz duas letras U's formando um hiato, só que como esse I e esse U aqui, né, no caso de xiita, sucuúba, como eles estão duplicados, essa palavra não vai receber acento, tá? Então é por isso que a palavra juiz, veja só, juiz não recebe acento, mas juízes recebe acento. Por que, Sandy? Porque em juiz, deixa eu dividir aqui as sílabas, vou trocar aqui a cor. Em juiz, olha só, eu vou separar dessa forma as sílabas e esse Z aqui, ele impede que o I receba acento. Porque qual é a regra? O I tem que estar o quê, gente? Ó, que eu mostrei para vocês. O I tem que estar sozinho ou no máximo seguido de S. E aqui o I está seguido de Z. Só que em juízes, na hora de eu separar a sílaba, esse Z faz sílaba com o E e o S. Então o I fica sozinho, atendendo a regra aqui, a regra principal, tá? Então é por isso que juiz não é acentuado graficamente e juízes sim, certo? Então essa é a nossa regra do hiato. Se uma palavra ao mesmo tempo ela é paroxítona e ela tem ela tem também o I e o U, sendo a segunda vogal de um hiato, né? E a banca perguntar por qual é a regra que prevalece aí, prevalece a posição da sílaba tônica, ok? Então, a regra de acentuação das paroxítonas, por exemplo, das oxítonas, enfim, ela prevalece sobre a regra do hiato, no caso de você justificar a acentuação daquela palavra, ok? Então, agora a gente vai para a regra do acento diferencial. A regra do acento diferencial. Como o próprio nome já diz, esse acento diferencial, pode colocar para mim, por favor. Eu disse a vocês que os casos especiais que eu mostrarei agora, eles não têm a ver com a posição da sílaba tônica, né? No caso, a regra do hiato, a gente não precisou recorrer à classificação, oxítona, paroxítona, proparoxítona. Do mesmo jeito, a regra do acento diferencial vai ser um acento gráfico aí utilizado apenas para diferenciar uma palavra de outra, tá? Que geralmente tem a escrita e a pronúncia iguais. Então, vamos lá. O caso principal de acento diferencial, a gente vai ter aqui a palavra por verbo e por preposição, tá? Então, por, para indicar que aquele por é o verbo por e não a preposição por, vai ser acentuado. Também eu vou usar o acento na forma verbal pôde, do verbo poder, tá? Quando ele estiver flexionado no pretérito perfeito, para diferenciar da forma verbal pode, que é o verbo flexionado no presente do indicativo, na terceira pessoa, tá? Ele, ela, pode. Também eu vou utilizar o acento diferencial para marcar a flexão número pessoal. Os verbos ter e vir vão receber o acento diferencial na terceira pessoa do plural. Então, no singular eu tenho ele tem, ele vem. São monossílabas tônicas terminadas em e a regra do em não entra na regra das monossílabas tônicas, tá? Só que no plural fica a mesma pronúncia. Ele tem, eles têm. Ele vem, eles vêm. Então, para diferenciar o plural do singular, eu vou utilizar o acento circunflexo na forma plural, para diferenciar do singular.
Já com os verbos derivados, gente, de ter e vir, o que vai acontecer? O acento vai também marcar a diferença entre singular e plural na terceira pessoa, só que vai haver esse acento tanto na forma singular quanto na forma plural. Por que na forma do singular? Porque agora eu não tenho mais uma monossílaba, como aqui, ó. Aqui eu tinha monossílabos. Aqui eu tenho oxítonas, porque agora a palavra tem duas sílabas, contém, convém. Contém e convém são acentuados graficamente porque são oxítonas terminadas em "em". Por isso elas precisam receber o acento. Então, na forma plural, esse acento muda para um acento circunflexo apenas para diferenciar da forma do singular, certo? Então, essas palavras são acentuadas, contém e convém, porque são oxítonas terminadas em "em". Mas elas recebem um acento circunflexo no plural para diferenciar o número e a pessoa. Agora eu não tenho mais terceira pessoa do singular, eu tenho a terceira pessoa do plural, certo? Outra coisa, após o acordo ortográfico, as palavras que perderam o acento diferencial foram para, tá? Antes eu tinha o acento em para diferenciar da preposição, o para verbo, pera, fruta, o polo, substantivo, o pelo, substantivo, né? Tipo o pelo do animal, o pelo do braço, certo? O pelo do verbo pelar e coa do verbo coar. Essas palavras não têm mais o acento diferencial, ok? Bom, neste vídeo, pode cortar para mim, por favor? Nesse vídeo nós vimos as regras de acentuação gráfica e as regras de separação silábica. No próximo módulo, nós vamos resolver questões da banca AOCP, que foi a responsável pelo último concurso da Polícia Militar do Estado do Ceará. Nós vamos responder questões relativas ao que a gente viu aqui de fonologia, tá? E esse é o EPP Online, até o mundo acabar. Eu sou Sandy Falcão, um abraço para você, bons estudos e a gente se vê no próximo bloco.